Boa tarde, mulheres edificantes! Hoje é sexta-feira, dia de finalizar essa sequência aí que a gente vem falando sobre os fundamentos da sabedoria. E eu quero saber quem tá gostando, quem assistiu os outros dias, quem não assistiu. Eu te desafio ir lá assistir, porque eu falo sempre aqui no início do vídeo um breve resumo daquilo que a gente falou. Mas você ir lá, você assistir tudo, vai realmente edificar a sua vida, vai trazer para você um conteúdo sólido, um conteúdo completo, tá? E eu quero saber se você tá gostando desse conteúdo. Coloque nos comentários, curta, se inscreva e compartilha com outras mulheres. Gente, vamos formar um exército de mulheres edificantes, né? O Senhor, Ele precisa de mulheres posicionadas, precisa de mulheres que constroem uma vida para que realmente tenha famílias edificantes. O nosso propósito não é só ser uma mulher edificante, mas é construir uma família, um casamento edificante, filhos edificantes. Então, a gente tem que estar aí muito alinhada com isso. No primeiro dia nós falamos o quê? Que a sabedoria ela começa com o temor do Senhor, que sabedoria ela não é inteligência, não é idade, ela não é você ter tempo de igreja, não é nada disso, mas a sabedoria ela é adquirida por Deus, né? Que Deus ele dá a sabedoria. Existem muitas pessoas que são inteligentíssimas, têm grandes negócios, mas não são pessoas sábias e são agem, né, pela emoção. E nós falamos na terça-feira nós aprendemos a discernir as pessoas que a gente tem que ouvir. Deus é a primeira voz, depois o que? Os nossos pais ou o nosso cônjuge e pessoas que têm resultados naquilo que a gente quer chegar, que a gente quer ter. Então são pessoas que a gente se espelha, né? E aí, no terceiro dia, nós falamos sobre o que? O poder da fala, da comunicação. Aquilo que você fala não só comunica, mas o tom, o jeito, né, a gesticulação, tudo tem ali uma conexão. Então, às vezes você fala uma frase simples, mas com uma cara fechada e a pessoa ela te interpreta de uma maneira diferente. Então, a gente tem que estar atento a essa comunicação, tem que ser sábio nas palavras, o que falar, o jeito, como, enfim, tudo. Ontem nós falamos sobre respeitar o tempo, né, e os processos daquilo que Deus nos confiou. Porque a paciência, ela é sabedoria. Esperar é sabedoria. Não é agir por emoção. E hoje nós vamos falar sobre a sabedoria na construção da vida. A construção da vida num modo geral. Então, assim, esse conteúdo é algo que eu amo, né? Que tudo que eu falo de construção eu gosto muito. Então, vamos lá. Quando eu digo construção de vida, sabedoria na construção de vida, a gente está querendo dizer sobre o quê? Uma vida longeva. Então, nessa questão de durabilidade, é você ter todas as suas áreas da vida plenas, sadias, saudáveis, né? Que você tenha realmente, assim, satisfação pela vida que você vive e que você está construindo. E que isso seja o quê? Por anos. Que não seja só agora. Por exemplo, você conquistou várias coisas em várias áreas da sua vida, mas que você consiga permanecer e acrescentar com a sabedoria. Então vamos ler aqui, Provérbios 24, verso 3 e 4 diz: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se firma. Por meio do conhecimento, seus cômodos se enchem de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Provérbios 10, verso 22 diz: a bênção do Senhor traz riqueza e nenhum esforço adicional a acompanha. Então o que a gente vai aprender aqui? Sabedoria constrói com base, não com emoção. E quando eu falo de base no processo construtivo do desenvolvimento humano que eu trago muito para vocês aqui é o quê? A nossa base ela é firmada por princípios. Ela é firmada por uma palavra. Se você não tem uma base forte, você não vai aguentar a estrutura, que é o quê? É a sua identidade. Você não vai aguentar a cobertura, você não vai aguentar nada. Se você tem a base frágil, a estrutura frágil, você não aguenta nem os revestimentos dali da casa, que é o quê? A sua essência. Por quê? Vai ter rachaduras, vai ter rupturas, porque internamente está fraudado. Então, uma vida que é conduzida pelas emoções, ela não tem algo sólido. Você não constrói baseado em emoções assim, tipo, tô feliz hoje, amanhã eu tô triste e você vai lá naquela queda.
Como que você vai ter algo sólido? Você precisa ter constância. E a constância, ela vem com a sabedoria. Sabedoria estabelece fundamentos antes de buscar resultados. Então, quem é sábio vai prezar pelo quê? Por construir toda essa base de princípios, entender o que é isso, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Primeira coisa, se você está aqui aprendendo sobre sabedoria, você já está construindo essa sua base forte. E é você entender que quanto mais forte você tiver a base, mais peso você aguenta no propósito. Por quê? Você vai poder subir uma estrutura forte, que é uma identidade forte. E o seu propósito, a carga, que vai vir, você vai ter estrutura e base para suportar. Porque um propósito e uma estrutura fraca, ele o quê? Desaba. Então, sabedoria busca firmeza, não aparência. Quem é sábio vai pensar o quê? Sempre vai prezar por se conhecer internamente, por se construir internamente. Não é a estética, não é o cabelo, não é... Claro, na comunicação hoje do dia a dia, você precisa se comunicar com o jeito que você se veste, com o seu cabelo, com a aparência, com as unhas. Sim, eu não estou falando que é errado, tá, gente? Tem uma diferença aqui. Só que o que eu estou falando com você é que quem é sábio, a prioridade é se construir por dentro, para que o que venha para fora é reflexo do interno. Que aí você não vai estar agindo como um personagem, mas você vai estar agindo na sua essência, daquilo que você nasceu para ser. Nessa firmeza que a gente fala, o sábio ele investe o quê? Em caráter, estrutura emocional, valores, constância, tudo que eu citei aqui. Sabedoria entende que a vida é uma obra contínua. Então, por exemplo, você não vai parar por um obstáculo. E além de você não parar por um obstáculo, você entende que a construção ela é um processo. Ela tem um tempo para cada etapa. Tem a etapa que você vai construir a base forte, tem a etapa que você vai construir a identidade, tem a etapa que você vai fazer o revestimento, tem a etapa que você vai pôr o telhado, que é a cobertura. Então, tem etapas para tudo. Então, ela não termina rápido, não é da noite para o dia essa construção. E ela exige o quê? Revisão e manutenção. Exige que você volte lá para sua base e você olhe. Será que eu estou realmente cumprindo todos esses princípios? Será que a minha identidade está forte como antes? Você precisa revisar e dar manutenção, sim. Por isso que tem certas coisas que na mentoria eu passo para as mentoradas que elas têm que fazer todos os dias. Porque é diário. Quem você é? Você é amada, você é próspera, você é filha de Deus, você é sábia, você é virtuosa. Então isso tem que ser trabalhado todos os dias. Porque senão o quê? Fica frágil. Então precisa dessa manutenção. Então, a pessoa sábia, ela o quê? Ela corrige rotas, reforça fundamentos e não abandona a obra no meio, né? Ela não vai parar aquilo ali por um obstáculo nem nada, ela não vai abandonar a obra no meio. Então, Salomão, ele nos deixou um legado muito claro. Sabedoria não é um evento espiritual, é uma forma de viver todos os dias. Quem constrói com sabedoria vive com mais paz, sofre menos rupturas e permanece firme. Porque para que você obtenha, lá na sua velhice, você olhar para trás e você olhar tudo que você conquistou, você tem que ter permanecido com uma base muito forte, com uma estrutura forte e com uma essência exalando, porque quando você encontra o seu propósito de vida, você transborda em outras pessoas, você ajuda outras pessoas, né? Então, uma vida construída com sabedoria não desmorona quando os ventos mudam, porque os ventos, além deles mudarem a direção, pode vir o quê? Aqueles redemoinhos, aqueles vendavais, aquelas chuvas grossas, aqueles granizos, mas você vai estar tão forte, tão forte, tão forte que nada vai abalar a sua estrutura. Então eu tô aqui para profetizar que você terá um excelente final de semana, que você será fortalecida e sábia por esse conteúdo.
Eu profetizo na sua vida que você cada dia mais terá clareza e discernimento espiritual. Profetizo na sua vida que você será muito abençoada, que a sua família, sua casa, seu marido, seus filhos, todos serão muito abençoados. Eu profetizo na sua vida que você seja curado daquelas feridas que talvez você nem sabe que ainda tem, mas que você seja curada e transbordada pelo renovo do céu. Profetizo na sua vida que você viverá o novo do céu na terra. Minhas lindas, é isso que eu desejo a vocês. Excelente final de semana e compartilha com quem ainda você não compartilhou. Grande beijo e até semana que vem.